Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 22 de outubro. Vamos aos destaques do Jornal da Guará. OAB do Maranhão e defensorias públicas criam um observatório para acolhimento formal de denúncias de suspeitas de fraudes em cotas raciais. Antes, as supostas fraudes ao sistema eram divulgadas em redes sociais. Hertz Dias, do PSTU, é o entrevistado pela equipe de jornalistas nas Sabatinas Guará. Candidatos à Prefeitura de São Luís participam de solenidade de assinatura do programa Cidades Sustentáveis. Elaboração de indicadores sociais, elaboração de planos de metas. Teatros estão prontos para reabrirem as portas e visitações, mas a pandemia ainda existe e, para isso, as visitas devem ser agendadas, cumprindo as normas sanitárias. E a gente começa falando de eleições. São Luís é uma das cidades do país que realizam hoje a solenidade de assinatura do programa Cidades Sustentáveis. É um compromisso dos candidatos a prefeito em elaborar um plano de metas para o desenvolvimento ambiental e social com incentivo à participação popular. Aqui na nossa capital, o evento é coordenado pelo Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão e o programa Cidades Sustentáveis. Com o objetivo de que o candidato eleito à Prefeitura de São Luís, no pleito deste ano, firme compromisso em adotar medidas que promovam o desenvolvimento social, econômico e ambiental da cidade, aconteceu na tarde de hoje o evento Assinatura Carta Compromisso com o programa Cidades Sustentáveis. Elaboração de indicadores sociais, elaboração de planos de metas, justamente para quê? Para que a gente possa saber o que o candidato, então, eleito, o prefeito eleito, quer para os 4 anos da cidade. O documento, que é elaborado com a participação popular, inclui um conjunto de mais de 200 indicadores relacionados às diversas áreas da administração pública, orientações técnicas de apoio como planejamento e inclusão da sustentabilidade como premissa fundamental no planejamento urbano e nas políticas públicas, além de mecanismos de controle social e estímulo à participação direta da sociedade na gestão. Uma iniciativa da sociedade civil, é a sociedade civil colaborando para a modernização da gestão pública. Essa iniciativa do programa Cidades Sustentáveis existe desde o ano de 2012 e ela busca oferecer à gestão pública metodologias e ferramentas de desenvolvimento e planejamento mais sustentável para a cidade. Na oportunidade, o deputado estadual e candidato a prefeito, Iglesio Moisés, estava assinando a carta compromisso. E, de acordo com Maurício, outros candidatos também estiveram no evento e selaram o pacto. Com a assinatura, os candidatos e até mesmo os partidos se comprometem em colocar em prática diversas iniciativas políticas públicas vinculadas ao tema. Caso sejam eleitos, eles estarão tendo acesso à plataforma Cidades Sustentáveis, que é uma plataforma onde vão ser inseridas informações sobre a cidade, possibilitando o quê? Um monitoramento, transparência e também facilitando a tomada de decisão por parte do gestor público, a partir do momento em que eles têm um monitoramento da Secretaria Municipal e da evolução dessas políticas públicas a qual ele está implementando. Resolução publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que regulamenta o julgamento de recursos eleitorais e de registro de candidatura por videoconferência. A reportagem é da Mônica Alves. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão instituiu desde a última terça-feira resolução que regulamenta o julgamento dos recursos eleitorais em registro de candidatura em sessão realizada por videoconferência. Os gabinetes dos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão têm até às 18 horas para enviar à nossa Secretaria Judiciária a lista de processos que serão julgados na sessão matutina do dia seguinte. Se por acaso a sessão for no turno vespertino, ou, portanto, às 15 horas, geralmente às 15 horas, os gabinetes têm até às 11 horas do dia da sessão vespertina para enviar à Secretaria Judiciária essa relação de processos de registro de candidatura, dos processos de eleição que serão julgados na sessão. De acordo com essa resolução, os processos não precisarão de publicação de pauta apenas no Diário da Justiça Eletrônico,
Mas agora, no próprio sistema do TRE, tem uma lista contendo a relação dos processos a serem julgados por data de sessão, onde os candidatos ou advogados vão poder acessar por meio de um link, a fim de fazerem a sustentação oral por videoconferência. Que chamava a publicação do mural para que os advogados tivessem acesso à lista de processos que seriam julgados de registro de candidatura ou mesmo de propaganda. Tem também a outra modalidade, que são processos alheios aos processos de eleição, que é via diário da Justiça. E agora, dado o momento que nós vivemos, está sendo através de lista que os gabinetes enviam para a Secretaria Judiciária. Essa lista de processos que serão julgados na sessão, ela é disponibilizada no site do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, às 13 horas, para que os advogados tomem conhecimento dos processos que serão julgados na sessão seguinte. Inclusive, só nesta tarde, a Corte do TRE se reuniu por vídeo para julgar 23 processos de registro de candidatura dos mais diversos municípios do estado. Há muito tempo a gente vem fazendo sessão já por videoconferência, pelo menos até o final do mês continuará sendo por videoconferência. Hoje, por exemplo, a gente vai ter 23 processos de registro de candidatura que serão julgados na sessão. A seguir tem Marcos Saldanha aqui no JG com análise política, e você vai ver também a criação do Observatório, que vai acolher denúncias formais de fraudes contra o sistema de cotas raciais. Jornal da Guará de volta, já com Marcos Saldanha aqui conosco. Boa noite, Marcos. Boa noite. A gente vai falar de consciência política, um dos nossos temas. A gente já tem a propaganda eleitoral no rádio e na TV, a gente já tem as redes sociais aí vibrando, os candidatos nas ruas, agora está na mão do eleitor, não é verdade? Pois é, Hugo, a gente tem dito isso já há algum tempo, né? Nossas conversas aqui direta com os eleitores é justamente chamando para essa responsabilidade. A gente sabe que muitas das vezes o eleitor vota pela necessidade e não pela consciência política. O problema é que essa talvez seja a eleição mais importante dos últimos tempos. Seja qual for o candidato que seja eleito, que você escolher, ele vai lidar com um cenário de pandemia. E isso não é pouca coisa. Um orçamento restrito, pequeno, aprovado numa época que sequer se imaginava que teríamos a pandemia. Então, o que a gente vê? As eleições aqui em São Luís, elas estão começando a se tornar bem acirradas. Diferente da eleição municipal de 4 anos atrás, que a gente acompanhou, onde havia um fenômeno, ou surgiram alguns fenômenos, a gente lembra naquela eleição, nós tivemos pelo menos aí, a eleição começou com uma candidata liderando, praticamente eleita no início do ano. Depois nós tivemos um outro candidato que chegaria tranquilamente ao segundo turno e um outro que era inesperadamente chegou, né? Era inesperado e acabou chegando. Ou seja, foi uma eleição toda marcada por fenômenos. Essa eleição, isso talvez não aconteça, porque a gente está vendo nas pesquisas que já começam a ser apresentadas essa semana, Hugo, que existe pouco espaço de manobra, ou seja, o número de candidatos qualificados, indiscutivelmente, é muito grande. Porém, o que a gente tem visto nas campanhas é um apelo para o campo emocional. E a eleição, a gente sabe, movimenta muitos sentimentos, desejos, aspirações, expectativas. É por isso que você vai ver nos programas políticos muito choro, músicas emotivas, quer dizer, apelando para a sua emoção. Aí é que pode estar toda a diferença. Você, eleitor, nós aqui da imprensa, temos que puxar essa eleição para o campo racional, para os dados, para a análise. Não à toa, as sabatinas que essa casa sempre ofereceu para os eleitores, agora elas são mais essenciais do que nunca. Ou seja, as entrevistas, os programas no rádio, na TV, onde estiver todos os candidatos. Não se feche de imediato a nenhum candidato agora. Você não precisa declarar paixão. Você tem que pensar com razão. Se você já tem o seu voto decidido, reveja, reanalise, compare os demais candidatos e veja. Tem uma máxima que diz que todo político é igual. Quando se diz isso, está querendo tirar de você a responsabilidade e o poder que você tem de decidir. Então é importante fazer esse dever de casa, analisar todas as propostas dos candidatos e analisar a realidade. Ou seja,
A grande preocupação, Hugo, é que daqui a pouco não se crie uma expectativa muito grande com promessas dos candidatos e na realidade, o que a gente vai ver é um cenário completamente diferente. E isso não é uma visão pessimista, é a realidade. Orçamento pequeno, pouco espaço para criatividade, para criar coisas novas, ou seja quem for o prefeito, ele vai basicamente resolver problemas. Verdade, vai ganhar um problema e tanto, né? Pois é, então não é uma tarefa fácil, então é por isso que não se pode agir com o coração. Por isso a importância das sabatinas que acontecem aqui na Guará, como você mesmo destacou, e que a gente espera que no dia 5 de novembro aconteça um debate profícuo, com ideias técnicas sejam debatidas, não é isso, Marcos? Exatamente. Ou seja, claro, o que é comum durante os debates, e a gente vai ver a partir dessa semana o tom subir das eleições, a gente anunciou isso na terça-feira e já hoje a gente já vê isso. Os candidatos, eles vão partir mais para o ataque uns aos outros, tanto quem está na frente, como quem está na intenção de ir para o segundo turno, quem quer ganhar no primeiro turno. Isso faz parte do jogo democrático. O que você não pode é deixar se levar por essa guerra que não é uma guerra de ideias, de proposições. Tudo isso acontece nas eleições, mas nessa eleição não. Nessa eleição você tem que separar o joio do trigo, separar essa atmosfera de disputa eleitoral partidária, emotiva e ir para o campo da razão. Quem promete para você tem a capacidade, tem o aval, ele já provou que é capaz, tem experiência e como ele pretende fazer aquilo que ele diz com o dinheiro que vai ter, não aquilo que ele espera ou deseja, mas aquilo que é real. Obrigado, Saldanha. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Um puxãozinho de orelha em todo mundo às vezes faz bem, para a gente saber que essa é uma tarefa difícil mesmo, não é fácil, mas é necessária, né? Verdade. Muito obrigado. Boa noite. Bom, hoje tivemos o terceiro entrevistado nas sabatinas da TV Guará. O candidato foi Hertz Dias, do PSTU. O papel das sabatinas para esse processo eleitoral em São Luís é algo que já é a marca da televisão. A ideia é poder conhecer melhor cada candidato com um tempo igual de programa. Hoje o time foi composto por Geraldo Iensen, Marcos Saldanha, Felipe Clã e Adalberto Júnior, destacando que no dia 5 de novembro acontece o debate entre os candidatos aqui na tela da TV Guará. E a gente segue falando de eleições, você acompanha agora a atividade de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís nesta tarde e noite de quinta-feira. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde, participou de solenidade de assinatura de carta compromisso Cidade Sustentável e concedeu entrevista à emissora de TV. À noite, participa de sabatina em jornal online. Duarte Júnior, do Republicanos, à tarde fez caminhada no bairro Saviana e à noite participa de reunião no bairro residencial Piancó. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde participou de carreata nos bairros São Raimundo e Cascavel e à noite tem gravação de programa eleitoral. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde participou de solenidade de assinatura da Carta Compromisso Cidade Sustentável e à noite participa de plenária de campanha via Google Meet. Hertz Dias, do PSTU, à tarde participou de solenidade de assinatura de Carta Compromisso Cidade Sustentável e sabatina na TV Guará. Geisael Marques, da Rede, à tarde visitou o bairro Tibiri. Neto Evangelista, do DEM, à tarde fez gravação de material de campanha e a caminhada nos bairros Santa Cruz e Vila Palmeira. À noite tem reunião com o candidato a vereador e encerra a agenda do dia com evento religioso no bairro Sol e Mar. Rubem Júnior, do PCdoB, à tarde fez caminhada nos bairros Areinha, Madre Deus e Goiabal. Silvio Antônio, do PRTB, reservou a agenda de hoje para reunião com a coordenação de campanha. Iglesio Moisés, do PROS, à tarde trabalhou como médico. Participou de solenidade de assinatura da Carta Compromisso Cidade Sustentável e de lançamento da campanha do vereador do bairro do Anjo da Guarda. À noite, tem encontro político no bairro Vila Maranhão. O Maranhão agora tem uma via formal para acolher denúncias de fraudes em cotas raciais. É o observatório criado pelas Defensorias Públicas e a OAB. Após suspeitas de irregularidades em vestibulares e concursos, antes os denunciantes utilizavam uma rede social para chamar a atenção dos casos de pessoas que tiraram proveito do sistema de cotas. Foi por conta de denúncias em redes sociais que o assunto ganhou notoriedade.
Os registros de pessoas com aparência que nem de perto demonstram ter características negras ou indígenas ou algum tipo de deficiência eram publicados e logo chamaram a atenção. Desde junho, a OAB, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado, que são os órgãos competentes a legitimar uma ação em fraudes de cotas em universidades, concursos e editais, vem recebendo uma quantidade absurda de possíveis fraudes em cotas raciais. Na Universidade Federal do Maranhão, casos investigados no início do ano motivaram uma campanha. São casos de possíveis fraudadores da política de cotas, que abriram as portas para que novos processos fossem abertos. A ideia é fortalecer exatamente fiscalizando e monitorando denúncias de fraudes ou ainda que não sejam fraudes de irregularidades envolvendo as cotas raciais, para que as instituições responsáveis por essas seleções, por esses concursos, possam exatamente se adequar e apurar quando se tratar mesmo de casos envolvendo fraudes. Os indícios de fraude são grandes, mas a forma como as denúncias foram feitas podem não ter sido muito corretas. Foi isso que levou a OAB e as defensorias públicas do Estado e da União a criarem o Observatório de Cotas Raciais. A ideia é permitir que a responsabilização de quem cometeu o equívoco ou ajuste na realização da seleção se dê com as garantias que o nosso ordenamento assegura, com contraditório ampla defesa, com devido processo legal, com todos os elementos que informam um processo justo e adequado. Com o observatório, as denúncias vão ter caráter formal e regular e não ficam restritas ao universo da educação. O caso mais recente de violação à igualdade racial, étnica e religiosa foi o edital de um festival de músicas a ser promovido pela Prefeitura de São Luís. Neste caso, o erro foi corrigido a tempo. Foi feita a regularidade, a Prefeitura acabou com as categorias, colocou todas as formas de música em uma categoria única, foi abaixado os valores de preço e daí agora está legal o edital, não tem nenhuma ilegalidade, haja vista que todos agora estão na mesma proporcionalidade de forças, trazendo um equilíbrio que é aquilo que prevê a lei. Veja, depois do intervalo, vamos te mostrar como os teatros se preparam para a reabertura. Por enquanto, sem espetáculos, apenas para visitação. A gente volta já. Às 6h35 tem a primeira pré-amar do dia, com 1,3 metro. Ao meio-dia e 45 tem a única pré-amar da sexta-feira, com 4,3 metros. E o dia termina com baixa mar de 1,8 metro, que começa a partir das 6h59. Já de volta, e a Receita Federal abre nesta sexta-feira a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda da pessoa física. Esse crédito bancário é direcionado para 273.545 contribuintes e vai ser realizado no dia 30 de outubro, totalizando aí 560 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo do órgão. Bom, quem está com saudade dos teatros? Boa notícia, já estão autorizados a reabrirem depois de meses com as atividades suspensas. Mas calma aí que ainda não estão permitidas as apresentações de espetáculos. Por enquanto, apenas para visitação. Foram meses fechados, sem atrações, sem shows, sem os artistas. Os teatros e cinemas estão liberados, mas as medidas sanitárias não podem ser esquecidas nas casas. A portaria que prevê a retomada de atividades em cinemas e teatros de todo o estado foram publicadas pela Casa Civil. É com muita satisfação que o Teatro Arthur Azevedo anuncia o retorno gradual de suas atividades, atendendo a portaria número 75, de 19 de outubro de 2020, do Governo do Estado do Maranhão. Nesse primeiro momento, estaremos fazendo os agendamentos de pautas para visitação, fotografias e gravação de vídeos. O Teatro Arthur Azevedo recomenda às pessoas que estiverem adentrando ao teatro o uso da máscara. Nós estaremos disponibilizando tótem, como estação de álcool, e medidor de temperatura. Esses agendamentos podem ser feitos nos horários de 14
às 17h30, de segundas às sextas-feiras. As regras vão ser aplicadas também em eventos já marcados para este final de ano, como as semanas do teatro e de dança. No entanto, foram necessárias adaptações ao ambiente virtual. Buscamos uma semana onde não colocasse em risco o nosso público e os artistas participantes dela, mas que ainda assim eles buscassem uma interação e uma troca de afetos, saberes e experiências. As semanas, elas acontecem semana de dança de 6 a 13 de dezembro e a semana de teatro de 13 a 20 de dezembro. E todas em um ambiente online. Então pensamos em propostas de mostras que dialogassem com essas linguagens virtuais. Tá aí então, semana de dança e semana do teatro. O JG termina aqui, só lembrando que daqui a pouco tem as Sabatinas Guará. O entrevistado de hoje é o candidato Hertz Dias, do PSTU. Tenha uma ótima noite e até a próxima.